Camila, me conta como você e o Ricardo se conheceram. Eu era aquela amiga que sempre chegava cedo às festas, mas naquela noite de primavera, quando conheci o Ricardo, algo simplesmente estourou dentro de mim. Foi numa casa iluminada, com luzinhas no varal, música ao fundo, e ele se aproximou dizendo: Desculpe interromper, mas seu sorriso é contagiante. Qual é o seu sonho mais louco na vida? Falei de viajar, o mundo, a abrir um café. Ele anotou tudo e no dia seguinte ele mandou uma playlist com músicas de cada país que eu queria visitar. Eu saí dali me sentindo num filme. E nas primeiras 6 semanas eu acordava com mensagens tipo Bom dia, minha musa. E ele surgia no meu trabalho com um café quentinho, e um post-it dizendo Você ilumina meu dia. E em uma tarde ele disse Eu quero passar o resto da vida ao seu lado. E um mês depois ele me pediu em noivado, num piquenique à beira do lago, com um ringue de patinação alugado só para nós dois. Foi perfeito. O nosso casamento foi um sonho, vestido rodado, chuvas de pétalas, nossos amigos dançando até o sol raiar. No altar ele sussurrou no meu ouvido: Você é a razão do meu existir. Eu me senti invencível, pronta para qualquer coisa. Mas na volta da lua de mel algo começou a mudar. As mensagens que antes eram maravilhosas, como foi seu dia, virou um cheguei tarde. Aquelas flores semanais, elas secaram. Num sábado, ele nem apareceu como tínhamos combinado. E quando eu mencionava isso, ele dizia: Você quer mesmo discutir isso? E me olhava como se eu fosse uma neurótica. O primeiro grande ataque veio 3 meses depois, no jantar de aniversário do nosso casamento. Ele cortou minha fala com um Você sempre exagera. Eu congelei. Depois eu disse para ele: Você não entende nada. E ele ficou rindo baixinho com os amigos. Eu fui para casa pensando: onde foi parar aquele homem que me chamava de musa? A cada dia era um pouco mais de frieza. Uma comparação aqui e ali. Fulana tem mais estilo que você. Ela não reclamava se eu chegava até tarde. E eu comecei a me perguntar, sabe, quem eu era? Se ele realmente me amava ou apenas o que eu representava. E hoje, olhando as fotos do nosso casamento, sinto o aperto no peito de quem foi levada ao céu e deixada no chão. Foi esse ciclo que me trouxe aqui. Preciso entender como resgatar a mulher confiante que eu era e aprender a escolher um amor que não desapareça depois voltar. Ricardo, você ouvindo Camila falar, qual que é a sua visão sobre isso que aconteceu no relacionamento de vocês? Ó, vou ser direto aqui, tá? Eu fiz meu papel, tá? No começo, eu mostrei pra Camila o melhor de mim mesmo, tá? Os presentes, as surpresas, os elogios. Acho que ela achou algo mágico, né? Então, foi ótimo isso daí. Mas eu não sou o tio Patinhas deslumbrante, né? Tem afeto o tempo todo esse processo, né? Eu tenho meu trabalho, né? Eu tenho meus compromissos, eu não posso ficar 24 horas disponíveis para ela. Quando ela fala essa coisa de, ai, que eu chamei ela de carente ou companheira, né, com outras mulheres, eu digo para ela que alguém tem que fazer, trazer ela para a realidade, na verdade, né? Então, se ela vive nessa bolha, né, não dá para viver numa bolha de romantismo eterno. Se ela não aguenta uma crítica construtiva, que é isso que eu faço com ela, sim, eu já critiquei, mas talvez seja a hora dela crescer, né, começar a lidar com essas coisas, né, como adulto e não como uma criança frágil. Para mim isso daí é uma criança mimada. E quanto ao silêncio, não é uma punição, né, é um respeito com o meu espaço ali. Não quero discutir com ela, eu quero ficar no meu espaço. Eu acredito muito que o amor que confia não é o amor que sufoca. Então, se a Camila se sentiu abandonada, né, paciência. Eu não posso abrir mão também das minhas prioridades só para responder a mensagem dela na hora. Então, ela quer ali que às vezes eu responda na hora, ela não consegue esperar um pouco. E essa história que eu me sinto eu me sinto insegura. Bom, isso daí já é um problema dela, não meu. Eu não prometi curar a autoestima dela, né? Prometi parceria. E parceria é uma união de dois ritmos. Se ela
insiste nesse drama todo aí, talvez ela precise de terapia individual, não fazer agora em casal, né, para que ela enfrente e comece a entender. Ela não suporta essa autonomia alheia, né? Então, enfim, eu fiz o que eu acho justo, né? Eu fui honesto, eu mostrei quem eu sou de verdade. Quem aguenta meu jeito, a porta está aberta, senão, paciência. Olá, pessoal! Eu sou Luciana Moreno e hoje você está em mais um episódio do Psis Complica. Hoje nós vamos pegar o caso de Camila e do Ricardo, recém-chegados à terapia, para mostrar na prática como identificar traços narcisistas em sessão de casal e o que fazer em cada etapa. Se você atende casais e às vezes percebe um parceiro dominando, desqualificando e ao mesmo tempo negando responsabilidade, fica comigo. Eu vou te mostrar hoje diálogos reais, perguntas-chave, técnicas de manejo e o ponto até que é preciso pausar a terapia de casal. Então vamos lá? Papel e caneta na mão, link no vídeo, bora? Como você pode perceber, Camila nos contou namoro de cinema, pedido de noivado, relâmpago, casamento de filme e depois críticas públicas, silêncios defensivos, comparação com outras mulheres. Ricardo, quando fala, ele traz frases assim: não sou tio Patinhas, se ela é insegura, não é problema meu. Mostrei quem eu sou. Quem não aguenta? Porta aberta. Esse contraste que nós vemos aqui, idealização mais desvalorização, mais falta de empatia, acende nosso radar clínico para traços narcisistas. Um traço que chama muito atenção é essa idealização inicial extrema, presentes diários, frases superlativas, pedidos de casamento precoce. E o outro sinal, queda brusca de atenção, amor bomba, some sem motivo claro. Outro sinal que prestamos atenção aqui, crítica pública ou sarcasmo, corta a fala do parceiro, faz piada sobre ele, inversão de culpa. Se ela se sente insegura, problema dela. Falta de empatia. Ele ignora o impacto da própria ação. Tom de superioridade. Postura física fechada. Braços cruzados. Olhar. O outro sinal muito importante. Resistência à responsabilidade. Fiz o que eu achei justo. Fim de papo. Esses são sinais que vocês vão perceber na prática clínica. Mas outra dica que é infalível. Conte em 5 minutos de fala, quantos eus o parceiro usa em comparação a nós. Quando a proporção é muito alta, sustenta a hipótese de foco egocêntrico. Mas agora eu vou direto ao ponto. Quando um parceiro apresenta traços narcisistas, como o Ricardo, do nosso caso com a Camila, duas técnicas costumam fazer muito a diferença. Primeira, a reescrita de imagem e o roleplay invertido. Vamos lá para o passo a passo. Então, na reescrita de imagem, você vai escolher a cena dolorosa, ainda fresca. Vamos dar um exemplo aqui. Imagine que Camila falou do jantar em que Ricardo disse: você sempre exagera. Então vamos usar este momento. Aí você vai pedir para Camila fechar os olhos, descrever em detalhes o que está acontecendo. Camila, o que você vê? Quem estava na mesa? Que frase te machucou? Onde dói no seu corpo? E aí você vai congelar, pedir para ela congelar a cena quando o nível de dor chega. E aí você vai pausar e pedir para Ricardo agora fechar os olhos. E agora, Ricardo, é sua vez. Entra na cena. Com você de hoje, não o de ontem. E vamos guiar esse momento, Ricardo, para reparação verbal. Por que reparação verbal? Nós temos que ensinar Ricardo a reparar. Lembra, ele tem traço narcisista. Então olhe para Camila nessa cena e diga em voz alta, Ricardo, ainda de olhos fechados: eu percebo que te feri quando falei que você exagera. Sinto muito. Quero entender melhor o que você queria dizer. E nós, como terapeutas, falamos para que Ricardo repita. É muito importante essa fase para que Ricardo entenda o que é ser um agente reparador. E após fazer isso, checar a sensação de Camila. Camila, como seu corpo reage ouvindo essa nova fala de Ricardo? Se ela se sente aliviada, nós vamos ancorar este momento, lembrar dessa sensação. Ricardo, ele pode usar esse tom no próximo conflito real. E a segunda técnica é o roleplay invertido, para as falas que são desqualificadas. Vamos supor que Ricardo, ele solta a crítica. Ele diz, por exemplo: se ela é insegura, problema dela. Aí você vai colocar Ricardo num roleplay invertido, você vai inverter com ele. Você vai ser
o Ricardo e ele vai ser a Camila. Então o Ricardo, ele assume o papel de Camila. Ricardo, agora você vai falar para mim a mesma frase, como se você fosse Camila. E ele vai falar o que aconteceu. Ah, poxa, eu contei alguma coisa para ele. Eu falei como eu estava me sentindo, que eu não me sentia vista, que eu não me sentia ouvida. E ele falou, você tá exagerando. Então ele vai contar como se fosse Camila. E eu vou virar e falar para ele, Ricardo, você está exagerando. Você está fazendo cena. E aí depois eu vou checar como você se sentiu, Ricardo, escutando aí na cadeira como se você fosse Camila. E geralmente a pessoa que tem o traço narcisista, ela vai te responder, não senti nada, isso pra mim é normal. E é neste momento que você, como terapeuta, é importante olhar nos olhos de Ricardo e falar, Ricardo, eu sinto muito que você acha essa fala normal. Provavelmente, críticas diretas, assim, foram comuns para você quando você era criança. Então, seu cérebro registra isso como normal. Mas nós não precisamos repetir esse padrão. Você merece respeito, você merece amor de uma outra forma. E Camila, nesse momento agora, assiste essa cena e ela entende muitas vezes o que Ricardo também passou. E neste momento você também vai estar ensinando a Ricardo a validação, a empatia. Então eu ensinei 2 técnicas para vocês hoje. A reescrita de imagem, Ricardo entrou na cena na lembrança de Camila e ofereceu reparação, e o roleplay invertido, que Ricardo ele sentiu na pele o próprio impacto da sua fala e encontra uma nova forma de falar. Importante lembrar, terapeuta, que quando um dos parceiros traz traços narcisista, a sessão precisa de limites claros, dado, objetivo e treino intensivo de empatia. A parceira que está sofrendo abuso, ela precisa de um espaço seguro e o terapeuta vira moderador de tempo e tom. Se o parceiro narcisista ele aceita praticar novas formas de comunicação, há chance de evolução. Se nega responsabilidade, é hora de separar o trabalho. Casal, pausa, cada um cuida de si mesmo. Então, terapeuta, fez sentido? Gostou do conteúdo? Deixa seu like aqui e compartilha com quem atende casais complexos. E comenta para mim qual a técnica que você vai usar primeiro. Até o próximo episódio!